Então, aí saindo do Camboja, a gente fomos de ônibus para a fronteira com Tailândia, fomos para Tailândia. Chegamos na Tailândia, ficamos uma semana, eu acho. E aí foi, né, aquela aventura, aquela aventura. Eu vou deixar lá nos destaques do Instagram, porque não dá pra colocar tudo aqui. Tinha a convicção de que eu ia continuar a viagem, do que Deus tinha falado comigo, que realmente eu ia do passo a passo e tal. E aí eu fui pra Chiang Mai, no interior da Tailândia. Agora eu vou ficar falando do Camboja toda hora. Fui pro interior da Tailândia. E eles voltaram pro Brasil. E aí eu segui viagem sozinha, né? Foi um desafio, mas assim, tava com muita convicção, com muita paz no meu coração que era aquilo. E fui. Aí eu fui pra casa de uma missionária. Foi muito legal, fui muito bem recebida. E eu visitei o ministério que ela fazia parte ali, que eu achei incrível, sabe? Trabalhando com arte voltada para alcançar os povos não alcançados. Então são artes que mostram, que falam sobre Jesus. Sabe aquelas revistinhas que a gente recebe muitas vezes e a gente não dá valor? Pessoas trabalham muito sobre isso e eu achei incrível isso. E aí eu fiquei algum tempo ali, não lembro, acho que uns 15 dias, eu acho. E aí depois eu fui pra Chiang Rai, que é tipo mais interior ainda. E aí eu já ia passando, indo pra Mianmar, mas consegui voltar e fui recebida por uma outra missionária também, fui muito bem recebida. E a gente também teve algumas aventuras juntas. E ela me levou para visitar um local que é muito famoso pelas mulheres de argola, que chamamos de mulheres girafas. Mas tem outras tribos também, não lembro a quantidade de tribo, mas tem muitas outras representadas ali. E essa experiência para mim foi muito, muito, muito forte, porque eu fui assim, tipo, cara, eu não tô aqui para ficar só vendo essas pessoas, né? Assim, eu quero realmente que elas vejam Jesus, que elas tenham alguma experiência, sabe, com Jesus. E aí, quando eu fui chegando num lugar, eu senti, assim, de realmente ter esse momento de oração, de entrar bem focada em Jesus ali. Você orar, né, pedindo a Deus, a direção de Deus, para que Deus viesse com alegria, para que Deus viesse, realmente fizesse algo maravilhoso ali, para que eu tivesse uma experiência com Jesus naquele lugar e que aquelas pessoas pudessem ter também. E aí eu entrei e pude já começar a ver as pessoas ali, sentadas, elas geralmente estão fazendo costura, fazendo alguma coisa para vender. Só que você começa a ficar constrangido. Toda aquela história que aparece no Fantástico, não é bem assim. E aí eu fiquei constrangida, cara, porque eu olhava assim, você pagou pra você entrar num lugar, parece um zoológico de pessoas, sabe? É uma visitação pra você ver pessoas. É muito estranho, gente, é muito estranho. As pessoas são... É muito estranho. Realmente a sensação era que você estava visitando um zoológico de pessoas. E aí eu falei, cara, e eu não queria nem parar pra falar com elas com respeito, sabe? Porque você tá numa situação, você tá visitando as pessoas pra você olhar pra ela e falar, nossa, como você é diferente. E, gente, essa é a minha experiência, sabe? Minha experiência, porque eu me senti constrangida de estar naquele momento, sabe? Mas eu achei que eu tinha um propósito de estar ali. Então, se fosse sem um propósito, pra mim não faz sentido. Não faz sentido indicar pessoas pra visitar, sabe? Entendeu? Então é por isso que eu tô explicando. E aí, eu sentei, aí tinha uma moça com um bebê, aí eu fui brincando, tirando foto e tal. Comecei a tirar foto com elas e tal. Falei, tem que quebrar essa barreira. Aí comecei a brincar com elas. E comecei a interagir, elas não falavam nada do que eu falava, eu também não falava nada da língua delas. E aí a gente foi, aí eu fui pra outra barraquinha e conversava um pouquinho, brincava um pouquinho. Aí tentei falar sobre Jesus, aí fiz a cruz e tal, pra ver se elas já tinham entendido um pouco sobre Jesus. Aí fui conversando, fui parando em todas. Fui parando em todas as mulheres que eu encontrava. Eu parava e sentava, e brincava, tirava foto e brincava com o bebê. E eu senti a alegria do Senhor vindo. E senti a alegria do Senhor vindo, e senti a alegria do Senhor espalhando naquele lugar, assim, sabe? Só tinha eu de turista passando naquele momento. Eu sentei com uma moça e, cara, eu fiquei mais de uma hora, sem brincadeira, com ela. E a gente brincou e ela tocou violão e a gente, sabe, teve uma experiência muito massa. Eu tive uma experiência muito massa com ela. Pude falar um pouco assim, demonstrar que eu era cristã pra ela,
tentar falar sobre Jesus pra ela. Aí elas me falaram que, tipo, que eram de Mianmar, são refugiados de Mianmar. E aí eu fiquei um tempão com ela, brinquei, fiz música com ela, foi muito, muito, muito massa. E aí depois eu lembro que passou depois uns turistas, assim, e eles passaram com a mesma sensação que eu tava no começo, tipo, se eu não tivesse um propósito, eu estaria com a mesma sensação com eles. Porque eles passaram e eles, tipo, não paravam pra falar com elas. Tipo, todo mundo ficava assim, ó. Oi, tipo, tudo bom? Sabe? Porque é muito estranho. E aí eles passaram, aí eles viram, eu tava com ela, né? Eles tiraram foto da gente e tudo mais. E aí depois passou, porque eu fiquei muito tempo com ela, né? E era um trajeto que você poderia fazer em 20 minutos. Aí depois passou um cara que provavelmente era tipo um supervisor, assim. Aí ele olhou, aí fez uma cara assim, né? Aí ela foi costurar, não sei o quê. Aí depois, passou um tempo, ele veio e passou de novo. Aí eu falei, acho que é melhor eu ir, porque eu acho que vai ficar chato, vai ficar alguma complicação, pode complicar alguma coisa pra ela. Aí eu peguei, arrumei as coisas e tal, um beijinho e tchau. Mas eu tenho certeza que a experiência que eu tive com aquela mulher, quando eu voltar ali de novo, ela vai lembrar de mim. Porque, assim, foi muito, muito pessoal, sabe? E eu amei, amei, assim, foi incrível. E aí a situação delas, eu não sei dizer ao certo. Algumas pessoas dizem que essas pessoas são muito ricas porque eles estão ali estão ganhando dinheiro. Algumas pessoas dizem que eles estão sendo super explorados, eles não estão ganhando nada. Então, eu não sei ao certo, eu sei do que eu vivi ali dentro, do que eu passei ali dentro. Fora dali, eu não sei nada da vida delas. Depois eu fui passando por outras tribos, e aí tem representantes de outras tribos ali, né? E fui conversando também, eu fui interagindo e tal. E ao todo, eu gastei mais ou menos umas 2 horas ali dentro, de verdade. Eu saí dali cansada, mas eu realmente fui intencional, totalmente ali dentro. Muito intencional. E aí quando eu cheguei lá fora, minha amiga tava me esperando. Aí ela, meu Deus, mas por que você demorou tanto? Porque, gente, é tipo 20 minutos você dá a volta, você conhece tudo e acabou. Não tem muito o que fazer. Eu fiquei mais de 2 horas. Aí ela, meu Deus, demorou muito, eu tava aqui, tava quase indo pra casa. Aí eu falei, ai, Lourdes, se tu me deixa aqui, já era. Aí a gente foi pra casa, e aí ela me mostrou um pouco do lugar, né? Conheci outros missionários que estavam ali. E foi muito precioso, assim, eu amei conhecer o interior da Tailândia, eu voltaria muito mais vezes. Foi isso, né? Acho que esse vídeo já ficou muito grande. Então vamos pro próximo.